Olá, vamos tratar sobre noções básicas de organização de campanha eleitoral. É importante frisar que todo ou qualquer tipo de campanha, o candidato é a peça fundamental do processo. É por isso que o candidato deve ter uma compreensão, ter claro os seus objetivos, as suas metas, qual é o propósito da sua candidatura e o que o eleitor tem com relação às demandas e como que o eleitor enxerga na candidatura dessa pessoa aquela perspectiva de mudança, aquela perspectiva de conquista, a perspectiva de algo que possa complementar a vida do cidadão ou da cidadã. Um primeiro aspecto é compreender de fato a pessoa como candidato ou candidata. O candidato ele deve compreender elementos fundamentais que vão agregar a campanha dele como personalidade, metas, focos, objetivos, experiências vividas, experiências de administração, experiências familiares, experiências em termos de gestão de negócios, gestão de perspectivas, gestão de pessoas. Por isso é fundamental que o candidato, num primeiro momento, ele faça uma análise sobre todo o processo de vida, sobre todo o processo de vivência em que ele se encontra ou que ele teve antes, durante e depois do processo eleitoral, que são momentos distintos. Para isso, é fundamental também que o candidato ou a candidata faça uma leitura fundamentada, uma leitura estudada de todo o processo que vai anteceder o período eleitoral, durante o processo que compõe o período eleitoral e, se ele tiver ou almejar perspectivas futuras, também realizar uma leitura pós-eleição ou pós-eleitoral. Tá? Alguns elementos são fundamentais para isso. Na leitura pré-eleitoral, o candidato ele vai destacar elementos importantes diante do cargo que ele almeja. E esses cargos eles são divididos tanto no aspecto majoritário quanto no aspecto proporcional. Para isso é fundamental que o candidato saiba identificar os elementos fundamentais que vão caracterizar o mandato que ele está disputando. Dentro desses elementos na pré-campanha, o candidato ele vai levantar experiências pessoais, experiências de gestão, experiências de organização, experiências de mandato, caso ele tenha, tudo aquilo que possa complementar uma proposta ou um plano de ação para a sua campanha. Durante o período eleitoral, esse candidato ele vai ter que organizar todas essas séries de observações que ele identificou no momento pré-eleitoral e começar a organizar isso durante a trajetória da eleição. Para isso, nós vamos destacar alguns elementos importantes que vão auxiliar o candidato ou a candidata durante o período eleitoral. Um primeiro aspecto seria a observação do cenário econômico-social. Gente, isso é fundamental para qualquer candidato. Primeiro porque o candidato ele tem que organizar o seu discurso. É fundamental, por mais que o marketing hoje, o marketing profissional ou o auxílio que o marketing traz, é fundamental que o candidato ele tenha um preparo mínimo das suas ações, que ele tenha um preparo mínimo daquilo que ele acredita e mínimo daquilo que ele propõe como questões, como pautas, como temas, como propostas, e isso o marketing não faz. O marketing ele pode potencializar o candidato em diversos aspectos, mas quando o candidato ele sabe do que está falando, ele tem convicção daquilo que ele acredita, ele passa a ter uma potencialidade. E essa observação do cenário econômico-social é fundamental. Por quê? Porque o candidato ele vai observar a realidade da sua cidade, a realidade do seu estado, a realidade do seu país, e essas informações elas vão passar a serem coletadas diante de vários aspectos que o candidato ele pode ter durante a sua campanha eleitoral, como visitas, reuniões, debates, encontros, bate-papo com o eleitor, análise nas redes sociais das demandas que as pessoas discutem nas redes e assim vai. Então é muito importante para qualquer candidato e diante de qualquer disputa de cargo público, a observação do cenário socioeconômico que ele se encontra, ok? Não deixe, observe sempre esses elementos, porque a observação desses elementos vão dar destaque ao discurso e ao posicionamento que o candidato vai ter. Um outro aspecto fundamental também são quais informações que podemos coletar para o processo eleitoral.
O candidato ele tem que ter claro algumas observações diante da busca da informação com relação às demandas que aquilo que o eleitor deseja ou procura. Um ponto importante pode ser um primeiro aí que nós vamos destacar agora. Como está a situação econômica da região onde você permanece, onde você reside, onde você quer ter a obtenção do voto, onde você quer ter o convencimento do eleitor? Um outro aspecto importante, a cidade ou local onde você vive possui um processo de crescimento econômico, populacional, financeiro. Isso é muito importante para levantar aspectos fundamentais na elaboração e na definição do seu discurso durante a campanha. Um outro aspecto importante, quais são os setores econômicos que estão se desenvolvendo na sua região? E quais os setores que estão em decadência? Isso é fundamental porque a disputa em cargo público significa representatividade. E quando você representa segmento ou quer representar setores da população, você tem que ter identificado essas demandas, você tem que identificar os problemas e você tem que colocar isso de forma clara durante o seu discurso, durante o seu plano de ação, durante o seu plano de governo e durante o seu plano de mandato. Tá? Então isso é fundamental para qualquer candidato. Um outro aspecto importante. Existe desemprego na sua região, no seu estado, na sua cidade? Onde estão as maiores oportunidades de emprego? É fundamental hoje, diante de um processo eleitoral, o candidato ter claro a noção de que o eleitor ele busca a sobrevivência. E a sobrevivência ela está associada diretamente à qualificação e ao emprego. Isso é peça fundamental para qualquer processo de organização de campanha. Todo ou qualquer tipo de candidato, ele tem que ter claro a sua questão sobre a sobrevivência do seu eleitor. E a sobrevivência ela vem através da educação e através do trabalho. Tenha sempre em mente esses dois aspectos como fundamentais durante o seu processo eleitoral. Aonde estão as maiores oportunidades de emprego da sua região e qual é a vocação econômica da sua área de atuação? Isso é fundamental porque nós não estamos nos relacionando apenas com pessoas que querem ou que buscam uma mudança de vida. Mas dentro dessa área de atuação política, nós temos contato com empresários, nós temos contato com sindicatos, nós temos o contato direto com o trabalhador, e isso é fundamental, porque o bom candidato ou a boa candidata, ele sabe integrar, ele sabe construir essa rede de relacionamento diante de perspectivas diferentes. E isso é fundamental durante qualquer processo eleitoral. Um outro aspecto importante é identificar a potencialidade natural e geográfica da sua região. Não adianta colocar ou inventar situações. O próprio contexto regional e geográfico da sua área de atuação, ela identifica as potencialidades dessa área. E o bom candidato ou a boa candidata sabe identificar essas potencialidades. E isso é fantástico quando o candidato identifica essa potencialidade e ele identifica também formas de potencializar essas questões e trazer novas perspectivas de atuação, novas perspectivas em termos de trabalho, de desenvolvimento para a área onde ele atua. Quais são os grandes problemas do seu estado? É fundamental para qualquer candidato, independente de um pequeno, médio ou grande município, reconhecer as dificuldades da sua região, ou do seu estado, ou da sua cidade, ou do seu bairro, da área onde você busca, a área onde você busca compreender e ser o representante ou a representante daquela comunidade. É fundamental isso, gente. Então, além de identificar as potencialidades, é importante que os candidatos destaquem também os problemas das suas áreas de atuação, independente se for o estado, o município ou o seu bairro. É importante identificar tudo aquilo que vai potencializar o seu discurso, potencializar o seu plano e potencializar o seu programa de mandato ou o seu programa de governo. Da mesma forma como nós nos preocupamos em identificar as potencialidades, é importante também identificar aquilo que é problema na sua região. E automaticamente é importante desenvolver soluções possíveis, não aquelas impossíveis, porque o eleitor sabe identificar se o candidato tem potencial de resolver ou não algum tipo de problema da sua área. Um outro aspecto importante é identificar a saúde, a educação, a segurança, elementos básicos como saneamento, transporte e meio ambiente.
Hoje é impossível que um candidato a qualquer cargo eleitoral não tenha claras decisões e posições com relação a essas temáticas. O eleitor ele vai questionar no momento da visita, no momento da reunião, no momento da palestra, qual é o posicionamento do candidato diante de elementos básicos de sobrevivência do próprio eleitorado. Então chegamos a um ponto básico da nossa campanha ou da nossa proposta básica de organização de campanha. Como identificar todos esses aspectos? Uma coisa fundamental aos candidatos é reconhecer o potencial do estudo, da curiosidade. É fundamental para qualquer pessoa buscar informação. E hoje a internet é peça fundamental para esse processo. O importante é que o candidato, ou a equipe, ou o grupo de apoiadores que estão em volta da pessoa que está pleiteando o cargo público tenha interesse em colher informações. E essas informações são fáceis de recolher hoje. Nós já falamos da internet. Hoje você pode realizar pesquisas e diagnósticos em entidades como universidades, instituições de pesquisas, associações, sindicatos. Todos esses são elementos importantes para potencializar uma ação e colocar em prática um plano de ação ou um plano de governo. Dentro do cenário político, então, é importante analisar também alguns aspectos. Vamos ver um bem interessante. Primeiro, a avaliação da atual administração. Em qualquer ocupação de cargo público ou em qualquer processo eleitoral, o candidato ele tem que identificar os elementos fundamentais da gestão que está atuando no momento. Para isso, é fundamental aquilo que nós falamos no bloco anterior, que foi justamente a questão do estudo, da curiosidade, da perspectiva de estudo e de buscas por informações com relação à realidade da sua região, do seu bairro, da sua cidade ou do seu estado. Para isso, alguns elementos fundamentais na questão da candidatura majoritária ou proporcional é levantar questões como: qual era o cenário político e econômico na ocasião da eleição das pessoas que estão administrando a sua região? Qual é o papel atual do governo que se elegeu e que, no caso, você está apoiando ou você está criticando, ou você é oposição a este governo? Quais eram as perspectivas dos eleitores no momento da eleição desses representantes, ou mais especificamente, na última eleição? Quais eram as perspectivas e quais eram as principais propostas desses candidatos? Qual foi o lema de campanha dos candidatos que venceram? E quais foram os lemas de campanha dos candidatos que perderam? É muito importante, na hora do estudo e do levantamento desse diagnóstico das últimas eleições, o candidato ou a candidata levantar elementos importantes de ganho e de perda de voto. Para isso, analise sempre os principais candidatos que ganharam e os principais candidatos que perderam da sua região. Isso é um diagnóstico que poderá ser feito no processo pré-eleitoral. É difícil fazer isso durante o processo eleitoral, até porque durante o processo eleitoral você tem que se preocupar com a busca e com a conquista do voto. Tá? Então, todos esses aspectos que nós estamos tratando aqui, se possível, você deve organizar durante o seu processo pré-eleitoral, porque durante a campanha eleitoral você tem que pôr em prática o seu plano, né, e a sua organização de campanha. Quais foram as principais estratégias de campanha dos candidatos? Isso é fundamental. Para isso, é importante procurar identificar as pessoas que coordenaram, que organizaram, que orquestraram todos os processos eleitorais em que você tem interesse. Se possível, procure os coordenadores de campanha dos adversários, procure os coordenadores de campanha das pessoas que perderam as últimas eleições, mas que você vê potencialidade ou que tenha campanha próxima ao conteúdo e às temáticas que você defende como candidato ou como candidata. Visão e a preparação dos candidatos. É bom lembrar que durante o processo eleitoral você deve colher aquilo que você plantou. Para isso eu quero destacar para vocês alguns elementos aqui. O ano eleitoral não é tempo de plantar, é tempo de colher e o que se plantou ao longo do período pré-eleitoral. Independente do momento da sua campanha, é fundamental você resgatar ações e questões que você trabalhou antes do período eleitoral. Apoios, questões da organização do discurso, todo o seu plano de ação. Para isso é fundamental também identificar que
Em política, o candidato é exatamente o que os eleitores veem e acreditam que ele seja. Ou seja, quem vai construir a sua imagem é o seu eleitor, é o eleitorado que está na busca por entregar o voto, a confiança do voto. Essa que é a grande perspectiva de nós políticos. Nós queremos obter voto. E o voto nada mais é do que confiança. Confiança naquilo que acreditamos, naquilo que somos e naquilo que representamos. Isso é fundamental. Então eu te faço uma pergunta. Como você organizou a sua trajetória como candidato? Você defende o quê e você acredita no quê? Quais são as suas qualidades? Você já parou para pensar em quais são as suas qualidades? Naquilo que você acredita e naquilo que você defende? Um outro aspecto, quais são os seus defeitos? É fundamental para um político, para a pessoa que quer representar um cargo público, identificar os seus defeitos e suas qualidades. Ter muito claro, porque se você não identificar, o eleitor vai identificar, ou os seus adversários vão identificar. Como você avalia a sua personalidade? E como os outros avaliam a sua personalidade, a sua qualidade e os seus defeitos? Como candidato, é fundamental que você aprenda a ouvir. Escute as pessoas que estão próximas de você. Escute as pessoas que organizam e que se dispuseram a te ajudar durante o seu processo eleitoral. Isso é fundamental porque você vai ter a visão do outro. Você vai tirar a tua visão e vai ter a visão do outro. E isso vai te ajudar muito durante o processo eleitoral. Um outro aspecto importante. Como você avalia a sua aparência, a sua postura, a sua capacidade de relacionamento? Gente, a política nada mais é do que a arte de se manter ações de administração, de gestão das coisas públicas através do relacionamento. Então, por isso, se você busca alcançar cargo público, é fundamental que você exercite a sua potencialidade em termos de relacionamento. Preste muita atenção nesse aspecto. Político, ele tem que manter relacionamento, ele tem que criar redes de relacionamentos. Para isso, eu vou dar algumas dicas que eu julgo importante para que você faça todo esse levantamento e todo esse processo de candidatura. Tá? Um primeiro aspecto, ter personalidade marcante. Você tem que ter personalidade, você não pode copiar. Eu acho interessante você ter um político-chave, um político que você identifica. Mas é importante você construir a sua personalidade. Construir aquilo que vai te representar ou aquilo que te representa como candidato. Um outro aspecto importante, mostrar que está preparado para o mandato. Como que as pessoas vão ter credibilidade das suas propostas se você não demonstra que está preparado para assumir o mandato? E isso é através do preparo pré, durante e pós-eleição. Você vai identificar isso. Tá? Então é importante que você demonstre que está preparado para o mandato eleitoral que você está disputando. Um outro aspecto, espírito de estudo. Mais do que nunca vivemos na sociedade da informação, da comunicação e do estudo. Para isso é fundamental, e cada eleição o eleitor cobra isso dos candidatos. Estudo, preparo, qualificação. Isso é fundamental hoje para qualquer pessoa que quer disputar um cargo público. Um outro aspecto, buscar somar experiências. Somar experiência nada mais é do que manter relacionamento. E somar significa buscar apoios, buscar força, buscar agregar capacidade para a sua proposta ou para o seu plano de ação, plano de mandato ou plano de governo. Um outro aspecto importantíssimo para os candidatos, humildade, simpatia, firmeza e simplicidade. O candidato não pode ser uma pessoa arrogante. A candidata não pode buscar externar aquilo que o eleitor mais deseja ou que o eleitor deseja ver em alguém que vai representá-lo em todas as esferas de governo ou espaços públicos. Você tem que ser simples, você tem que ter simpatia, você tem que buscar ser um representante de forma firme, sincera e coesa dentro das propostas que você definir para a sua campanha. Para isso, é fundamental um processo de autoavaliação. E quais são os elementos fundamentais durante esse processo de se conhecer, de compreender a sua pessoa como candidato ou candidata a um cargo público? Primeiro aspecto,
Sou uma pessoa de boa aparência? Sei me vestir de forma adequada para cada ocasião? Tenho bons modos, boa postura, gestos, andar? Tenho uma fisionomia agradável? Sou uma pessoa simpática? Tenho hábitos de cumprimentar? Gente, isso é fundamental no processo. Hoje é muito comum candidatos que não gostam de cumprimentar as pessoas, não gostam de manter relacionamento e proximidade com o eleitorado. Coloca um assessor, coloca uma pessoa da família. Lembre que em um certo momento durante a sua campanha eleitoral, o eleitor vai querer te ver, o eleitor vai querer te ouvir, o eleitor vai querer te tocar, o eleitor vai querer presenciar aquilo que ele imagina que é. Então é fundamental para o candidato ter proximidade com o eleitorado. Isso é fundamental nos dias de hoje. Um outro aspecto, sou o tipo de pessoa que tem facilidade para fazer contatos, me relacionar? Sou uma pessoa que tem um bom equilíbrio emocional? Hoje em dia o que derruba os candidatos é a fragilidade nas suas emoções. Caso você, candidato, identifique que exista uma fragilidade emocional, procure tratar essa fragilidade com auxílio profissional, com psicólogos, com terapeutas, mas não demonstre fragilidade emocional. Com certeza, a sua fragilidade pode se tornar uma arma contra você. Um outro aspecto, sou um tipo de pessoa que o eleitor pode afirmar, ele é uma pessoa educada, ele é uma pessoa ou ela é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa humilde. Esses são elementos fundamentais que o eleitor identifica de cara em qualquer candidato. E isso é peça fundamental dentro do seu planejamento de campanha. E caso você tenha auxílio ou não de um marketing eleitoral, vai ser muito explorado durante a sua candidatura. Elementos fundamentais como personalidade, domínio próprio, simpatia, são peças fundamentais dentro de qualquer candidatura. Histórico do candidato. O que você pode levantar para construir o seu histórico ou aquilo que vai fundamentar a sua candidatura? Observe alguns elementos. Primeiro, identificar fatos positivos e negativos da sua trajetória política. Você pode ou não ter trajetória. Para isso, você identifica elementos fundamentais do seu cotidiano, da sua vida, da sua formação. Ninguém nasce político. Nós nos construímos na política. Para isso é fundamental levantar todos os aspectos, tendo ou não, no campo social, no campo cultural, no campo político, da sua personalidade, do seu ser. Levante esses aspectos para começar a construir a sua figura como candidato. Um outro elemento importante, o candidato precisará ter de forma imediata respostas e justificativas relevantes a fatos e temas decorrentes da sua vida, do seu passado, do seu presente. Isso é fundamental para os candidatos. O autoconhecimento e saber construir as respostas certas para cada elemento que o eleitor ou seus adversários vão colocar durante a sua campanha eleitoral. Para isso, é preciso identificar conquistas, méritos, posições em defesa de causas e a sua trajetória como ser e como político. Para finalizar essa videoaula com noções básicas de organização de campanha, é fundamental que o candidato tenha e saiba fazer o mapeamento político da sua campanha. Com isso, nós temos elementos fundamentais que podem ajudá-lo ou ajudá-la a organizar todo o seu plano de ação. Para isso é fundamental mapear as forças políticas da sua região. Vamos ver alguns elementos. O mapeamento é fundamental no processo de planejamento da campanha e para conhecer a densidade eleitoral do candidato no momento da eleição. Nessa fase, a campanha pode ser feita com pesquisas para saber o potencial do candidato em uma região ou em um bairro. Como fazer isso? Você pode
pagar uma instituição, mas geralmente esses institutos, esses órgãos de pesquisa são muito caros. Mas você pode fazer isso de forma simplificada, fazendo mapeamentos das suas regiões e colocando os seus aliados, os seus colaboradores, para selecionar pessoas de forma espontânea e assim identificar de fato qual é a potencialidade, quais os anseios e qual é a perspectiva de voto para o candidato ou candidata. Para isso também é fundamental ver alguns elementos durante o processo de mapeamento das forças políticas. Primeiro aspecto, identificar nome das pessoas que já foram candidatas em outras eleições e lideranças políticas. Isso é fundamental no seu processo de organização, porque se você tiver mapeado, identificado e ter uma conversa prévia com essas lideranças políticas, você pode potencializar o seu aspecto de voto. Isso é fundamental para os candidatos durante a pré-campanha, durante a campanha e durante a pós-campanha. Um outro aspecto, relacionar as pessoas que ocupam as diretorias de entidades e comunidades. Identificar as lideranças como famílias, como jovens, idosos, grupos de mulheres e assim vai. Um outro aspecto importante durante a pré-eleição é identificar os candidatos em potencial. Mas se durante a campanha você não realizou esse processo, quero lembrar a todos que existem as desistências durante o processo eleitoral. Para isso, é fundamental que você mantenha a atenção em todas as chapas, pois vários candidatos desistem durante o período eleitoral e eles podem ser potenciais apoiadores da sua campanha. Isso é fundamental que você tenha previsto durante o seu planejamento ou durante a sua organização básica de campanha. Um outro aspecto, relacionar as pessoas, os colaboradores que você possui na sua campanha com os demais companheiros e colaboradores de outras campanhas dentro da sua chapa ou de chapas adversárias. Gente, a informação é a principal arma durante o processo eleitoral. Você tem que potencializar isso. E isso é peça-chave fundamental para um ganho ou para um adicional durante a sua campanha eleitoral. Um outro aspecto, fique atento, pois existem pessoas que tentam se beneficiar financeiramente do candidato para resolver problemas financeiros na garantia de ter influência ou uma quantidade segura de votos. Gente, ninguém garante voto. O voto é de um em um na urna. É importante que você não caia em conversas de pessoas que tentam potencializar as suas ações através de ganho de voto. Primeiro, porque em algumas ocasiões se caracteriza até crime eleitoral. O candidato tem que ter cuidado com isso. Nós não devemos nos envolver com ações que mostram ou que demonstram irregularidades durante o processo eleitoral. E nós devemos saber também, como candidatos ou candidatas, que existem pessoas que querem enganar os candidatos. E o candidato ele tem que ter essa perspectiva de não ser enganado durante o seu processo eleitoral. Ninguém tem segurança do voto. Voto é individual e se conquista com convencimento. Compra de voto é crime e deve ser combatido. Para finalizar, essas noções básicas de campanha e organização de um modelo de campanha eleitoral, o candidato ele tem que buscar compreender como pessoa comum, como pessoa do dia a dia, como seu eleitorado. Você não deve ser diferente das pessoas que vão votar em você ou que você deseja convencer que votem em você. Pelo contrário, o candidato é o reflexo dessa perspectiva que o eleitor quer. No mais, desejamos sucesso a todos e que nós possamos obter a melhor perspectiva eleitoral possível dentro das limitações e dentro da perspectiva financeira que estamos dispostos a colocar em nossas campanhas. Um grande abraço.